Aqui parece que já. Deixa eu dar um F5. Aqui não tá. Ah, home. Ok. Ah, agora sim. Aqui, deixa eu colocar aqui. Olá, meus amigos, muito boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, o Perturbador de Israel, fazendo mais um testezinho aqui, né? Aproveitando que já é fim de noite e eu tenho que endireitar esse título aí. Eu coloquei Fim de Noite com o Perturbador e saiu um outro título, Notícias do Brasil e do Mundo. Bom, deixa eu ver aqui pelo Periscope, pelo Twitter. Olá, muito boa noite a todos. Eu sou Gustavo, o Perturbador de Israel. Mais uma vez aqui com vocês, é um prazer imenso. Já fim de noite de domingo, né? A depressão chegando, porque amanhã é segunda-feira, acordar cedo, trabalhar, aquela rotina volta, né? Bom, pessoal, vai ser uma transmissão rápida, já que o Perturbador aqui ainda tem que passar roupa, né? Que isso, Gustavo, você passa roupa? Passo, meu amigo. Passo roupa sim. Marcinha já trabalhou muito e ela aprendeu a passar roupa passando as minhas camisas. Ela não gosta que eu fale isso, que eu comente isso, mas é a verdade. 139 pessoas, muito boa noite a todos. Vamos ver quem está aqui. Bel Girassol, Marcos Rosado, Márcia Cabral, Márcio Adriano Longatti, Ana Paula, Vitor Carlos Batista, Maurício Pérez, Anderson Engre, Branca Barreto, Cabral, Silvia Lopes, Pastor Paulo Trevisan, Tuf de Jesus, Dalvane Rocha e a Márcia Cabral perguntando, vai ter live hoje? Não está programado, mas eu estou fazendo aqui uma transmissão, aprendendo ainda a usar o OBS e estou gostando muito. Jussara Dunice, Bel Girassol, Lissandra Dutra Goulart, o Alex, muito boa noite, Alex, tudo bem? A Diva Molon, Cristiane Fontanive, Sandra Sabela, Vitor Carlos Batista, Everton Pinto. Boa noite, Gustavo, torci muito hoje para o Brasil perder. Natanael Santos, boa noite também, Maria Miranda, Maurício Pérez, Vitor Nunes, Diva Molon, André Oliveira, Cabral, Luzia Santos, Silvana Silva, Cláudio Faria, Pedro Oliveira Cândido, Renata Frazão Ribeiro, já 183 pessoas e aqui também chegando pelo Twitter. Muito obrigado, espero que todos tenham desfrutado de um domingo de paz. Aqui nos Estados Unidos hoje é Dia dos Pais, pessoal. Aí no Brasil parece que é em agosto, né? Dia dos Pais se comemora no primeiro ou segundo domingo de agosto aí no Brasil. Hoje o Dia dos Pais é celebrado aqui nos Estados Unidos, para que vocês vejam que é uma data comercial, não é mesmo? Bom, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se está tudo funcionando.
Tá aí umas coisinhas que eu criei só para enfeitar o pavão misterioso. O chat já está entrando, olha aí o chat também. Boa noite aí, a Ana Gomes, Carlos Neri, Stark, a Andréa Laboner, N4ND465, Diva Molon, Edson Marques. Então tá tudo funcionando, né? Deixa eu ver, eu criei uma vinheta aqui nova. Deixa eu ver se também tá funcionando rápido. Tá nova. Bom, voltando aqui. Pessoal, na realidade o motivo pelo qual eu decidi fazer essa transmissão, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui uma notícia que me chamou muito, mas muito atenção. E quando eu estive lá no Brasil, as pessoas que acompanharam os hangouts que eu fiz desde lá da casa da minha sogra, eu falei sobre, em um dos hangouts, sobre a Carta da ONU e também sobre o Conselho Nacional de Igrejas. Mas antes de entrar nesse tema, eu quero lembrar a todos que amanhã, segunda-feira, que dia é amanhã? Dia 18 de junho, às 21 horas horário de Brasília, 20 horas horário daqui, será realizado o Hangouts com a primeira parte do Hangouts que eu havia prometido no sábado, mas devido a alguns assuntos eu não pude fazê-lo. Então, amanhã começamos com a primeira parte do Codex Alimentários, ou seja, o Código Alimentício, ou Código Alimentar, que nada mais é do que uma escravidão, tá bom? Genildo Souza, Gustavo, comenta sobre a oração quântica. Oração quântica? Eu não tinha ouvido falar isso não. Gomes, GSE, Segurança e Energia. Gustavo, o bicho tá pegando em Brasília. Ele botou aqui, o áudio tá meio baixo. Olha, eu tô com o volume aqui, tá todo, ó, tô vendo aqui no computador, e aqui no OBS tá batendo quase no vermelho quando eu falo. Então, não sei. Filho de Yahweh, o povo anestesiado com Copa do Imundo e pretendem soltar o Lula no dia 26. Olha que coisa. Ilka Figueiredo, boa noite, graça e paz a todos. Natanael Santos, Cabo Gomes, estamos precisando de você para falar no canal do protesto. Kátia Serlene, boa noite, Gustavo, boa noite a todos. José Eduardo Horta Celso, boa noite também, meu querido. Foco no Evangelho, boa noite, Gustavo. Bom, boa noite a todos vocês. O Rui Moraes falou aqui, o som tá ok, o áudio está ótimo. Tá bom, muito obrigado. Sérgio Santos, Gustavo, fala sobre o que está acontecendo com o governo atual do Trump nos bastidores. Cada dia aparece um escândalo aqui, pessoal. Cada dia aparece um escândalo e já era para o nosso querido e amado queniano muçulmano do Bostama estar preso, juntamente com a cúmplice dele, a luciferiana adoradora de Moloch, da Hillary Clinton também. Já era para que os 12 estivessem presos, mas estão se sustentando no Deep State, no establishment, que os protege e está até agora conseguindo livrá-los de tudo. Tanto é assim que comenta-se fortemente que a pessoa que exerce aqui o cargo, que seria o equivalente a advogado-geral da União, aí no Brasil, o Jeff Sessions, que era um homem que foi posto nessa posição pelo Trump, justamente para ele perseguir e fazer justiça, ele não está fazendo nada. Então, existe quase que um clamor para pedir que ele seja destituído e coloque a juíza Jeanine, algo assim, do canal Fox News, que ela faz um programa e ela é linha dura. Então, há quase um clamor para que isso aconteça, tá bom? Bom,
Deixa eu colocar aqui tela cheia. E agora, deixa eu ver onde é que eu tenho que ir aqui para pegar áudio, webcam. Não, deixa eu ver esse aqui. Acho que é esse aqui. Ticker, Window Capture. Ok. Primeiro, deixa eu ver aqui o que está no ponto. Eu ainda estou aprendendo, pessoal. Isso aqui. Muito bem. Bom, esse é o motivo pelo qual eu resolvi fazer essa transmissão. Não vou demorar muito. Deixa eu ver se está aqui no ponto. Twitter, acho que sim. Vamos lá. Tá aí, olha. Esse é o motivo pelo qual eu resolvi fazer essa transmissão. É algo realmente escabroso que será realizado. Eu tenho 2 contas de Twitter. Uma que eu me comunico com as pessoas em português e essa daí que eu pego muitas notícias em inglês. Então diz assim: Vatican to host conference on migration, xenophobia and politically... Aí cortou, né? Bom, deixa eu abrir aqui essa notícia. Já está aqui. Essa é a notícia. Vatican to host conference on migration, xenophobia and politically motivated populism. Ou seja, Vaticano irá patrocinar uma conferência sobre migração, xenofobia, que é horror a pessoas de pessoas de outras nacionalidades, e o populismo politicamente motivado, né? Ou seja, vocês lembram que o populismo foi o tema principal da reunião do grupo Bilderberg esse ano? Pois bem, o populismo foi o tema principal. Deixa eu ver aqui, dá para adiantar. Muito bem. Está aqui, ó. The World Council of Churches, ou seja, o Conselho Mundial de Igrejas, anunciou numa empreitada junto com o Vaticano para patrocinar um encontro em setembro, no próximo mês de setembro, sobre migração, xenofobia e o populismo politicamente motivado. Então, o Conselho Mundial de Igrejas... Será que dá para aumentar um pouquinho? Estou vendo ali que... Deixa eu colocar aqui um zoom. Viu? Deixa eu ver aqui, tentando aumentar um pouquinho. Acho que aumentou um pouco. Então, o Conselho Mundial de Igrejas, em setembro agora, vai patrocinar um evento, uma conferência, juntamente com o Vaticano, onde serão debatidos os temas migração, xenofobia e o populismo politicamente motivado, ou a motivação política do populismo. E eu lembrei, ao ler essa reportagem, me trouxe a memória aquela carta que, como eu comentei junto a vocês no início, da carta da ONU e também do Conselho Mundial de Igrejas, ou Conselho Nacional de Igrejas. Bom, esse encontro se dará, como diz aqui, o responsável, né, pelo Conselho Mundial de Igrejas, reverendo Olav Fiksi Veit, disse que um encontro seria muito proveitoso e significante para que eles pudessem estudar a fundo, ou ir a fundo, a respeito de problemas como xenofobia
e como uma expressão do populismo, assim como também os links, ou seja, as conexões com racismo, conflitos e violências em países ao redor do mundo. Essa reunião acontecerá do dia 17 ao dia 20 de setembro, como vocês podem ver aqui, ó, do dia 17 ao dia 20 de setembro, e será parte de um trabalho que já está sendo desenvolvido para levar o mundo inteiro à construção de uma paz e migração. Então, lá em Efésios que diz, né, quando andarem dizendo paz, paz, sobrevirá repentina destruição. E o Vaticano, juntamente com o Conselho Nacional de Igrejas, está patrocinando isso. Agora, deixa eu voltar aqui a câmera para mim. Está aqui. Vou ler aqui para vocês rapidamente esse estudo que eu fiz sobre a Carta da ONU e também como surgiu esse Conselho Mundial das Igrejas. Diz assim: você sabia que o Conselho Mundial de Igrejas aprovou uma resolução em São Francisco que diz que os Estados Unidos logo terão de subordinar sua vontade à ONU e que todos os cidadãos norte-americanos precisam estar preparados para aceitá-la? Então, veja bem, Conselho Mundial das Igrejas. Subentende-se que estão aí envolvidas igrejas evangélicas, ortodoxas, igrejas tradicionais, qualquer tipo de igreja. É um conselho mundial que tem ligações com a ONU. E esse conselho foi aprovado com a anuência de pastores, presbíteros, do clérigo em si. Foi aprovada uma resolução em São Francisco que diz que os Estados Unidos logo terão de subordinar sua vontade à ONU, ou seja, render-se à ONU, abrir mão da soberania do país para que a ONU tome conta de tudo. Vejam vocês que a coisa é escabulosa. Voltando aqui, esse encontro se dará no mês de setembro, do dia 17 até o dia 20. Então vejam que a coisa realmente é tremenda. Voltando aqui, sua igreja participa do Conselho Mundial de Igrejas. Em conexão com isso, tenha em mente que o Altíssimo nunca é mencionado na Carta da ONU e que as reuniões ali nunca são abertas com uma oração. Os criadores da ONU estipularam de antemão que não deveria haver uma menção ao Altíssimo ou a Yeshua na Carta da ONU e em sua sede. Seu pastor apoia isto? Procure saber. Além disso, você sabia que a grande maioria das nações que participam da ONU é anticristã ou são anticristãs e que a ONU é uma organização totalmente profana por ordens de seus criadores, os Illuminati do CFR? Olha aí, pessoal. 403 pessoas, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência e também pela sua paciência. Vou repetir aqui. Onde é que foi? Aqui. Você sabia que a grande maioria das nações que participam da ONU são anticristãs e que a ONU é uma organização totalmente profana, por ordens de seus criadores, os Illuminati do CFR, o mesmo CFR que o Bolsomico veio aqui no ano passado, nos Estados Unidos, em Nova York, em outubro do ano passado, pedir a bênção para que ele seja o candidato aceito e eleito, né? Então vejam que, deixa eu tirar essa página aqui, só um momentinho, pessoal, ainda estou aprendendo a mexer com isso aqui. Bom, tirando essa página aqui, vamos lá. Então, o Bolsomico, que esteve aqui em outubro do ano passado, 2017, veio pedir a bênção da Shannon K. O'Neill, que é, vamos dizer assim, a presidente de uma instituição que trabalha com o CFR, dentro do prédio do CFR,
ou cujos administradores são da família Rockefeller, e aí você pensa que ele vai resolver a situação ou os problemas do Brasil, você está enganado. Ele é oposição controlada, meus amigos. O Bolsomico é oposição controlada. Olha a bagunça que já está sendo feita no partido PSL, né? Onde a Zé Ruela, da Desinformante, da Joyce Maionese Fasselman, a Zé Ruela da Fasselman, se lançou como candidata ao governo de São Paulo, e depois veio aquele Major Olímpio, né? E a desmentiu e ficou feio para ela. Então vejam que, pessoal, volto a repetir, para resumir uma longa história, se não houver uma intervenção divina no país, seguida de uma intervenção militar, mas feita por militares patriotas, não militares ligados à maçonaria, a situação no Brasil só vai piorar. A situação no Brasil vai, ou seja, as condições de vida no Brasil sofrerão um declínio tremendo, e o povo comum, as pessoas comuns, as pessoas de bem, vão sofrer tremendamente. Não existe no país um partido, um candidato de direita. Não se engane. Não existe. Não existe no Brasil um candidato de direita. Bolsonaro é oposição controlada. Ele esteve aqui, eu fiz um vídeo mostrando detalhes da visita dele, mostrei com detalhes quem ele veio visitar. Isso foi indicação de um cara que mora aqui, um brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos e é muito amigo de um dos filhos do Bolsonaro. Então ele, além de ser oposição controlada, está sendo muito mal orientado. A Zé Ruela da Fasselman, ela é a responsável pela parte de marketing da campanha dele. Olha o que ela está fazendo. Olha a desgraça que ela está fazendo. A ponto de que o presidente do partido, o Major Mourão, teve que intervir porque a coisa está feia. Então não se iluda, não se iluda. Se não houver uma intervenção divina, seguida de uma intervenção militar feita por militares patriotas, que não tenham nenhum compromisso com nenhuma das maçonarias, a situação no Brasil vai ficar difícil. E vejam que tem 80, né, parece, se não me engano, 80 militares que estão se candidatando a cargos públicos. 80 militares que estão se candidatando a cargos públicos. Quer dizer, a situação chegou a tal ponto que o último a sair que apague a luz. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Vocês pensam que, vamos supor que esses 80 sejam eleitos, muito embora mais de 50% daqueles que hoje compõem o Congresso não entraram pelo voto. Ele foi aquela coisa de legenda. A legenda do partido arrastou, como Gianos Sífilis Willis e tantos outros. Mas vamos supor, para o bem do argumento, que esses 80 militares que são pré-candidatos sejam eleitos. Primeira coisa a ser feita, ou a ser vista, qual partido que eles vão se filiar? Qual partido? Porque essa que fica falando aí, vomitando aos quatro ventos, que é a única que tem um canal de direita no Brasil, lembrando que há pouco tempo atrás ela estava filiada ao PPS, que é o partido do Roberto Freire, que saiu do PCdoB. Roberto Freire, que também está envolvido em escândalo de
não sei se é de lavagem de dinheiro, eu já denunciei isso, no valor de R$500 mil. Ela defende o cavalo de Dória, que está envolvido no escândalo dos papéis do Panamá, o Panama Papers. Ele tem um apartamento aqui em Miami que ele comprou através desse escândalo do Panama Papers. O Dória, que já disse no próprio programa do Gentili que o PSDB não é um partido de direita, muito menos o Exu capeta do Fernando Henrique Cardoso. Ele defende passeata gay, ele defende aborto, como também o MBL, que defende a liberação das drogas, que defende aborto, chegando ao cúmulo daquele Arthur do Mamãe Caguei comparar um feto com um pedaço de madeira. Então eu estou fazendo assim uma recapitulação para refrescar a sua mente e levar-lhes o conhecimento de que você olha para a direita, você só vê bomba, você olha para a esquerda, você só vê dinamite, você olha para frente, tem um hurricane, você olha para trás, tem um tsunami vindo. Então, não tem candidatos. Ah, mas eu vi no canal Terça Livre, o pessoal ficou falando que tem muita gente aí falando besteira, que são os conspiracionistas, teorias conspiracionistas, etc. Eu vi esse hangout também no Terça Livre, em que acho que eram 4 participantes que estavam na mesa e falaram de teorias da conspiração. Aí você vê, quando você tiver um tempo, veja novamente aquele hangout, você vai ver que, por exemplo, aquele doutor que está participando, ele crê no aquecimento global, que é uma mentira deslavada. Eles não acreditam que existe um plano para matar o maior número possível de pessoas através de vacinas, rastros químicos, através de elementos geneticamente modificados. A Bayer já comprou a Monsanto. E a Bayer nazista comprou a Monsanto, que é globalista. Tem esse código alimentar ou alimentício que eu vou passar para vocês amanhã. Outro meio bem rápido de eliminar pessoas são guerras. Como eu já falei, os rastros químicos que servem também para fertilizar nuvens e para que o uso do Blue Beam se torne mais real. E várias outras coisas. As vacinas, então, eu já mostrei aqui em N Hangouts sobre aquele documentário feito pelo Robert De Niro, que tem um filho que é autista, o documentário chamado Vaxxed, em que aqui nos Estados Unidos os relatórios do Centro de Controle de Doenças foi manipulado, que muitas vacinas aqui sim provocam o autismo, que houve um aumento considerável na quantidade de vacinas que são aplicadas às crianças durante todo o período escolar. Então, eles não acreditam em tudo isso, eles não acreditam nisso, para eles são teorias conspiracionais ou conspiracionistas, e muito menos acreditam na Bíblia. Eles não acreditam, por exemplo, na maçonaria. Eu prestei atenção na pessoa que estava conduzindo ou mediando o hangout do Terça Livre, em que foi tocado nesses temas, que ele falou o seguinte: não, o pessoal tem que sair e votar, porque o Exército vai tomar conta, o ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o IME, que é o Instituto Militar de Engenharia. Então, se você não acredita que na lisura, no processo de lisura das urnas, é porque você é um bobo, tem que provar a coisa. Então, vamos lá, essa é a minha área, então eu posso falar muito bem sobre isso. Como funciona, ainda que eu esteja longe do país já há um bom tempo, mas eu tenho uma noção. Como funciona tudo isso? Bom, tem lá, seja uma escola, uma igreja, um lugar onde as pessoas irão votar. Aquelas urnas estarão ligadas, conectadas no sistema em série, ou seja, tem o mesh, tem o paralelo, tem o bus,
Estão conectadas em paralelo. Então, todo voto é passado para um servidor. Minha pergunta para o pessoal do Terça Livre: o Exército vai estar ali ocupando-se de quem for para votar, ou eles terão acesso ao coração do programa? Eles terão acesso ao servidor? O Exército terá acesso, a partir do momento que uma pessoa digitar o seu voto, o Exército vai saber em tempo real, na central de processamentos, porque todo o país vai estar conectado e tem que ter uma central de processamentos. O Exército é quem vai cuidar dessa central de processamentos? Não vai. A Smartmatic é uma empresa privada. Eu duvido que eles passaram para o Exército o código do programa, porque todo programa, seja o Microsoft Office, que é muito usado, o Photoshop. O que é um programa? Um programa é um código. Você pega, por exemplo, o Microsoft Office, deve ser um monstro de programa, porque é tudo código, seja escrito em Java, PHP, em Python, que é a linguagem que eu gosto, C++ ou C++. Então, o Exército vai ter acesso a isso? Eu duvido. E lembrando também a máxima que o importante não é quem vota, mas sim quem conta os votos. Então eu creio que o Terça Livre foi um pouco infeliz nas suas colocações com relação a chamar de doideira e etc. O pessoal que, como eu, procura passar essas verdades e que foram chamados de teóricos da conspiração. Não é teoria, muito menos conspiração. É verdade, pessoal. Está aí acontecendo. Vejam, para a Globo defender, a Rede Esgoto defender o George Soros, dizendo que o cara é um filantropo, olha, aí você vê que a coisa é um jogo de cartas marcadas. 463 pessoas, muito obrigado pela sua participação. Então, continuando aqui. Você já ouviu o suficiente da verdade das Nações Unidas dos Illuminati? Você quer deixar seus filhos e seu precioso país à mercê maligna das Nações Unidas dos Illuminati? Aí ele diz mais aqui, como disse anteriormente, uma das 4 tarefas específicas que Rothschild deu a Jacob Schiff era criar um movimento para destruir a religião nos Estados Unidos, sendo o cristianismo o alvo principal. Por uma razão muito óbvia, a Liga Antidifamação não se atreveria a fazer isso porque essa tentativa criaria o mais terrível banho de sangue na história mundial. Não somente para a Liga Antidifamação e os conspiradores, mas para os milhões de judeus inocentes. Schiff entregou essa tarefa para Rockefeller, por outra razão específica. A destruição do cristianismo somente poderia ser realizada por aqueles que foram incumbidos de preservá-lo, pelos pastores, os clérigos. Então veja, esse evangelho que é pregado nas igrejas é um evangelho que já vem pronto da ONU. É o falso evangelho. Então hoje podemos entender que, muito mais claramente, que conforme Yeshua disse que é necessário que primeiro aconteça a apostasia, então nós estamos vendo esse acontecimento ou essa apostasia dia após dia. Olha aí o império da igreja bacanal do reino de Zeus caindo. Olha mais um outro escândalo aí do Romualdo Panseiro, que tinha uma amante de 4 anos, que ele sustentava uma amante ou prostituta, sei lá, competindo com o João Milk, com o João Leite. Pessoal. E ainda tem o Darlan, que também está lá foi mandado lá para o México, que também tem várias amantes. O Pé de Pombo do Clodomir também. E isso pouco a pouco vai surgindo. Olha aí o contador de piadas do Cláudio Duarte, não é mesmo? Que vai pregar lá numa conferência de maçons em Vitória. Depois fez aquele vídeo, porque ele viu que pegou mal, né?
que vários pastores começaram a criticar. Não, eu vou lá pregar, os maçons já sabem, eu não sou maçom, nem tenho a intenção de ser, eu vou lá pregar, não vou nem ganhar para isso. E ele ainda fala, eu vou lá fazer um negócio, não vou nem ganhar para isso. E ainda, quer dizer, ainda queria ganhar, já vai estar num hotel caríssimo, ele não vai ganhar, mas com tudo pago aqui, não vai sair do dinheiro, não vai sair do bolso dele. E vai lá pregar para os maçons. Então, a gente vê cada dia escândalos e mais escândalos surgindo. Não se espante, é necessário que os escândalos surjam, mas ai daquele por quem os escândalos vêm. Isso é bíblico, pessoal. Tudo que está acontecendo. E olha que, além de tudo isso, hoje ainda teve a famigerada campanha de Israel na igreja bacanal do Reino de Zeus. Porque eles estão desesperados, a igreja no Rio, em São Paulo, está devendo aluguéis. Eu recebo informações aqui quase que diariamente, 2 meses de aluguéis que eles não pagam. Os pastores agora vão ter que morar todos juntos. Se um pastor mora num apartamento de 2 quartos, vai ter que compartilhar com outro pastor, porque o Renatinho Beiramar, que é o genro do Pedir Mais Cedo, está acabando com tudo, está destruindo. E o Romualdo já foi mandado lá para Moçambique. Quer dizer, fez o que fez, tinha uma prostituta, largou a mulher, pegava um montão de mulheres lá, de pastores, que também são umas sem vergonhas, porque gostam de andar no pano, com roupinha de marca, e bolsa Louis Vuitton, não sabe nem pronunciar o nome, mas quer ter uma bolsinha Louis Vuitton, e traem os maridos com esses bispos cachaceiros, como uma aí que o pé de pomo do Clodomir passava o rodo nela e ele consagrou o marido dela, né? A bispo está lá em Minas Gerais agora. Então, tudo isso, pessoal, é necessário que aconteça. Todos esses escândalos são necessários que aconteçam, porque nós estamos vivendo já a apostasia. Olha o que eu estou lendo para vocês aqui. A destruição do cristianismo, isso é um documento do Conselho Mundial de Igrejas. A destruição do cristianismo somente poderia ser realizada por aqueles que foram incumbidos de preservá-lo, pelos pastores, os clérigos. Para iniciar, John D. Rockefeller escolheu um jovem, um suposto ministro cristão, de nome Dr. Harry F. Ward, ou Reverendo Ward. Naquele tempo, ele lecionava a religião no Seminário Teológico União. Rockefeller descobriu um Judas muito bem disposto naquele reverendo e, portanto, em 1907, ofereceu financiamento para ele criar a Fundação Metodista de Serviço Social. E aí? Fazer o quê? Falar o quê? A única coisa, o meu conselho para vocês, sai dela, povo meu. Sai dela. Deixe de ser um iurdiota. Sai dessas casas de caboclo, desses terreiros disfarçados de igrejas evangélicas. Pare de ouvir e de dar o seu dinheiro suado para esses incircuncisos de coração, esses fariseus, que andam com carros blindados, de helicóptero, enquanto que você dá até o dinheiro da passagem e volta a pé para casa. Você não precisa disso não para ser salvo. Sai dessa casa de caboclo. Sai dessa loja maçônica. Liberte-se dessa tribulação. Saia dessa casa de apostasia. Tem casas de apostas e casa de apostasia. Essas igrejas são verdadeiras casas de apostasia, porque aí não se ensina o evangelho, aí se ensina a fazer comércio, a fazer negócios com o Altíssimo, e o Altíssimo não habita nesses lugares. Abre os seus olhos, leia a palavra, a Santa Bíblia, que vocês verão. 517 pessoas, muito obrigado. Geise Silva, boa noite, família 5%, Casa Nova.
Boa noite, Yurdiota. Cleonice Hag, cadê que as igrejas falam de intervenção nenhuma? É isso mesmo. Você vê alguma igreja, algum pastor comentando sobre intervenção? Não vê. Por quê? Porque eles querem continuar, desculpe a expressão, mamando nesse sistema. As igrejas sendo isentas de pagar impostos, quando o próprio Yeshua pagou imposto. E travou? Deu uma travada aqui. Tô vendo que deu uma travada aqui. Bom, pelo menos o áudio está saindo. Tô vendo que o áudio está saindo, mas a imagem deu uma travada. Deixa eu ver se tirando aqui. Deu uma travada, pessoal. Vou deixar aí a minha imagem, mas está travada. Não sei porquê, não sei o que houve, que a imagem travou, mas está saindo o áudio, né? Então, eles querem continuar mamando, né, na teta desse sistema para não pagar impostos. Quando o próprio Yeshua lhe foi perguntado o seguinte: mestre, é digno pagar imposto? E aí ele disse o seguinte: olha, vai lá no mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que encontrar, o primeiro peixe que pescar, vai encontrar uma moeda. Paga por mim e por ti. E de outra vez perguntaram a ele, né? Ele disse: mostra-me uma moeda. De quem é essa inscrição? Ah, é de César. Então dai a César o que é de César e ao Eterno o que lhe pertence. Então, pessoal, eles não querem. E por isso que eles... agora está chegando aí a campanha, né? Deixa eu ver se eu volto aqui com a imagem, pessoal, tá? Parou aqui, congelou a minha imagem. Por isso que agora com essa campanha política, vocês vão ver que o altar, o púlpito, será transformado em um palanque político. E eles sempre a mesma conversinha, independente de qual seja a denominação. Olha, nós aqui, o conselho da igreja, oramos, jejuamos, e Deus, né, que eles falam Deus nos apontou este homem aqui para que ele represente a igreja lá em Brasília. Então quero pedir o seu voto e vamos estender as mãos e vamos impor as mãos e abençoar o fulano de tal. É a mesma coisa, pessoal. A mesma conversinha de sempre. Aí você está necessitado, não está conseguindo pagar a sua luz, você escreve uma carta, manda um e-mail, ou então vai lá em Brasília falar com um candidato que você ajudou a eleger e nem te recebe. Então sai dessa casa de caboclo, sai dessa loja maçônica, porque isso daí é perda de tempo. Pare de ser enganado. Pare de ser enganado. O lema da igreja bacanal do Reino de Zeus, para o pessoal, os latinos, né? Aqui é pare de sofrer, ou seja, pare de sofrer. Aqui, eu vou mudar esse lema, vou falar pare de ser enganado. Pare de ser enganado, porque isso é uma enganação. Vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados. Estou tentando voltar aqui a minha imagem, mas está difícil. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho, pessoal. Ih, cortou agora tudo, né? Cortou tudo agora. Ah, tá aí. Congelou a minha imagem, mas eu acho que o som ainda tá saindo, tá aí, ó. Congelou a imagem, mas o som tá saindo, o áudio, né? Deixa eu só fazer um intervalo aqui, vou botar essa vinheta para ver se melhora aqui. Parou de vez. Mas vocês estão ouvindo aí, o áudio tá bom? Tá dando para ouvir o áudio? Coloque aí, por favor, se vocês estão podendo ver o áudio. Ou ver o áudio, ouvir.
O áudio tá bom, pessoal? Ah, tá bom. Muito obrigado, Rosa. A imagem congelou, mas vamos continuar aqui com o áudio, né? Então, voltando, sai dessas casas de caboclo. O evangelho que é pregado nessas casas aí é um evangelho comercial, pessoal. Um evangelho comercial. As igrejas estão contaminadas, foram infiltradas, estão sujas, estão oferecendo fogo estranho para o Altíssimo. O altar já foi prostituído, já se transformou no altar de Baal. O sacrifício que eles estão oferecendo é um sacrifício para Baal. Veja que o Rockefeller contratou um pastor, né, Harry F. Ward, e deu todas as condições para que esse pastor criasse, né, a Fundação Metodista de Serviço Social. E o trabalho de Ward era ensinar a rapazes brilhantes a se tornarem supostos ministros de Cristo e colocá-los como pastores de igreja. Ao mesmo tempo em que ensinava-os a se tornarem ministros, o reverendo Ward também lhes ensinava como sutil e engenhosamente pregar para sua congregação que toda a história de Cristo era um mito e lançar dúvidas sobre a divindade de Cristo, a lançar dúvidas sobre a virgindade de Maria, em resumo, a lançar dúvidas sobre o cristianismo como um todo. Não seria um ataque direto, mas muito dele seria feito por engenhosa insinuação que seria aplicada, em particular, aos jovens na escola dominical. Lembre-se da frase de Lenin: deem-me apenas uma geração de moços e transformarei o mundo inteiro. Então, é isso que essas igrejas têm feito, infelizmente. Deixa eu colocar aqui no ponto. Me mandaram um documentário que tem a ver com isso aqui. Não quer me deixar tocar agora o documentário. Travou tudo. Ok, a câmera tá bem. Não está me deixando tocar aqui um documentário que me mandaram. Deixa eu tentar aqui outra coisa. Deu uma travada. Aí queima o filme, né? Não vou poder mostrar para vocês um vídeo interessante. Imagem travada é trabalho do caboclo Valdomiro. Ai, vocês são demais. Deixa eu ver aqui. Vou refrescar aqui, fazer um F5. Tá aqui. Aqui. Agora acho que vai, pessoal. Só um momentinho. Um pouquinho de paciência.
Todas as vezes que ao entrar em uma cidade, você se deparar com qualquer destes símbolos na entrada, saiba que tal cidade se encontra sob o domínio da maçonaria. O Fórum Econômico Mundial, também conhecido como Davos 2011, terminou o terceiro dia de sua conferência anual. Uma mensagem especial do primeiro-ministro Cameron do Reino Unido e da Fundação Bill e Melinda Gates sobre apoio para todo o mundo. Um de seus principais apoiadores é o Rotary International. O Rotary é reconhecido pelas Nações Unidas como o principal parceiro privado no esforço de erradicação através de vacinas. Como muitos de vocês devem saber, as vacinas fazem parte da agenda de despopulação mundial. Confira Bill Gates dizer como ele quer diminuir a população porque ele afirma que nós, humanos, emitimos muitas emissões de carbono. We are back. The InfoWars with Jason Burmis. As I wrap up, we can't wish away climate change as Al Gore clings to the rope of lies as he tries to pull himself up as a propped up leader to save the world from Man-Bear-Pig. Here he is, Al Gore, in all of his glory. And again, you see what they try to do? They try to demonize the whistleblowers, the people that really want the real information out there. Because if this had not leaked, I would still have my, liberal, well-meaning friends telling me, Burmis, you're just so crazy when you talk about climate change not being real. Yeah, right, Burmis, you and your conspiracy theories. Now I just go right to the emails. In a month, I'll be able to point to my film Invisible Empire, A New World Order Defined, tell them to go check out the Copenhagen climate change section, and the evidence is right there in front of their face. But again, Al Gore and others want to demonize the whistleblowers. Stolen emails from East Anglia. He won't talk about the content of the stolen emails. He won't talk about the content beyond the stolen emails. He won't talk about the source data being dumped so nobody could peer review it. He'll just say it's all real. Pay your carbon credits to Al Gore. All right, let's go right to Bill Gates propagating the same ideals, the same information over at TED 2010. Here's the equation. People are the problem. Reducing our CO2 to zero somehow, even though he admits, we produce something like 5 to 20 tons of CO2 each year. How are we going to get that down to zero? Bill Gates is here to tell us. Hit the clip. I'm going to talk today about energy and climate. And that might seem a bit surprising because my full-time work at the foundation is mostly about vaccines and seeds, about the things that we need to invent and deliver to help the... Aí o Bill Gates, o eugenista do Bill Gates, fazendo uma palestra, essa palestra foi em 2010, onde ele comenta que o trabalho dele na fundação que ele abriu juntamente com a pombagira da mulher dele, a Melinda Gates, é sobre vacinas e sementes. Veja bem, vai ligando uma coisa com a outra. Vacinas e sementes. Aqui nos Estados Unidos, as crianças em idade escolar tiveram um aumento de mais de 70% do número de vacinas. Já a coisa de alguns 10 anos. E foi descoberto que o CDC, que é o Center for Disease Control, que é o Centro para Controle de Doenças,
aqui nos Estados Unidos, cuja sede fica em Atlanta, Georgia, forjou estatísticas com relação a efeitos colaterais produzidos por vacinas, como autismo, etc. Porque essas vacinas são compostas de elementos pesados, como mercúrio, alumínio, e tem sim causado muitos problemas. E vocês aí no Brasil também estão sendo vítimas disso. A cada hora inventam um vírus, uma coisa diferente, uma coisa nova para vacinar as pessoas. Vacina contra a flu, a gripe aviária, a gripe suína, para as pessoas já da terceira idade, etc. E, além disso, ele também trabalha com sementes. Por esta razão, eu não me espantaria em saber que ele também está ligado, juntamente agora que a Bayer, a nazista Bayer, comprou a globalista Monsanto, eu não ficaria surpreso em saber que o Bill Gates também está envolvido com isso. The poorest 2 billion live better lives. Let's stop it right there. But vaccines and seeds are going to save the third world. We're going to save the poorest of the poor with Bill Gates, vaccines, and seeds. But now I want to take you into another eugenics direction, folks. I want to talk about carbon dioxide. Hit that clip. Energy and climate are extremely important to these people. In fact, more important than to anyone else on the planet. The climate getting worse means that many years their crops won't grow. There'll be too much rain, not enough rain. Things will change in ways that their fragile environment simply can't support. Uma das grandes mentiras dessa mudança climática, e que até foi abordado no Terça Livre, que a pessoa que falou, até um doutor, né, com todo respeito, e parece que ele acredita nessa mentira da mudança climática, é que o mundo não está se derretendo, não está esquentando, ao contrário, está esfriando. Isso já foi mais do que provado por cientistas sérios, não cientistas que aceitaram o suborno da ONU, e a ONU está tentando jogar isso em cima dos ombros da população. Por esta razão, eles estão querendo fazer de tudo para dobrar os joelhos dos Estados Unidos, já que o cabelinho de espiga de milho com muito laque tirou os Estados Unidos daquele famigerado acordo climático de Paris, onde os Estados Unidos iriam dar muito dinheiro para as nações que realmente estão contaminando, como China, Índia e etc., e os Estados Unidos seria destruído. Por isso, volto a repetir, pessoal, o Donald Trump não é um santo, mas eu vejo na eleição dele mais uma oportunidade que o Altíssimo está dando a esta nação, como eu também creio que o Altíssimo dará mais uma oportunidade ao nosso querido Brasil. Por esta razão, estou pedindo, sim, clamando por uma intervenção divina, seguida de uma intervenção militar, realizada por militares sem estarem comprometidos com o sistema, com a maçonaria. Eu sei que não são muitos, mas que existem sim aqueles que são honestos, decentes e patriotas. And that leads to starvation, it leads to uncertainty, it leads to unrest. So the climate changes will be terrible for them. Let's stop it right there. This is almost word for word the same thing that Ted Turner said before Charlie Rose, except Ted Turner é o dono oh, meu pai, esqueci agora. De um conglomerado que é o dono da CNN. Ted Turner é um conhecidíssimo comunista aqui nos Estados Unidos, e ele teve a coragem de dizer que o cristianismo é religião para os fracassados. Ted Turner. Except for that Ted Turner said that we were all going to become cannibals and live in a failed state like Somalia. Let the fear-mongering continue. So the price of energy is very important to them. In fact, if you could pick just one thing to lower the price of, to reduce poverty, by far you would pick energy. Now the price of energy has come down over time. Advanced civilization is based on advances in energy.
The coal revolution fueled the Industrial Revolution, and even in the 1900s, we've seen a very rapid decline in the price of electricity. That's why we have refrigerators, air conditioning. We can make modern materials and do so many things. And so we're in a wonderful situation with electricity in the rich world. Let's stop it right there. In the rich world, folks, if you didn't have PrisonPlanet.tv and you didn't see this graph, first of all, it's very deceptive. It shows you from 1900 till modern day, and it spikes down, and then it kind of just waves slowly and still goes down. But the price of electricity in the past 25 years has shot up. It's doubled, if not tripled, in some communities. But Bill Gates ain't telling you about that. He won't tell you about that. That's the economy for the rich. That's the plutonomy we discussed earlier in the program. Let's continue. But as we make it cheaper, and let's go for making it twice as cheap, we need to meet a new constraint. And that constraint has to do with CO2. CO2 is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. Let's stop it. He puts up CO2, temperature increase, negative effects. Let's start with CO2. There is no evidence that CO2, the life force of plants here on Earth, which we deal with every day in our human lives, causes any kind of temperature increase and then negative effects. So he starts with a false premise. Wait till you see the next equation where people are the problem. Effects on the weather, perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes, and so you get ecosystem collapses. Now, the exact amount of how you map from a certain increase in CO2 to what temperature will be and where the positive feedbacks are, there's some uncertainty there, but not very much. And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be, but they will be extremely bad. Stop it right there. There is uncertainty about how bad these effects will be, but there will certainly be very bad. So they have no idea what the effects might be because they haven't happened yet, and we haven't had global warming for the past 13 years. That is Bill Jones, Mr. Global Warming. Okay? Bill Jones, Mr. Global Warming, Mr. I thought I was going to kill myself after those emails leaked. Admitting no climate change, no temperature increase for the last 13 years. And then he gets up here and admits they're uncertain of the effects of the climate change that isn't happening, but it's going to be very bad. Oh, it's going to be so bad. Flip. The top scientists in this several times, do we really have to get down to near zero? Can't we just cut it in half or a quarter? And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise. And so that's a big challenge. It's very different than saying, we're a 12-foot high truck trying to get under a 10-foot bridge and we can just sort of squeeze under. This is something that has to get to zero. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even... Let me just stop it right there. They have a graph here of CO2 increase from 1855 to 2009, and apparently before 1855, CO2 just didn't exist. Somehow plants were breathing something else. What kind of jackassery, what kind of moron would buy into this? Oh, this is the guy that brought us the Windows operating system. We have to bow down. This is the guy that brought us the Xbox 360. He's getting my nipples hard. I love him so much. Meanwhile, we've got a graph saying there's no CO2 before 1855. Thank you, Bill Gates. Let's continue. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has 4 factors.
a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to 0. And that's going to be based on the number of people, the services. There it is. CO2 equals people. People. So you can't get to 0 CO2 if you have people on the earth. Going to be awfully tough to get to that 0 marker, Bill, while you're breathing, buddy. So again, CO2 equals people, and then he's going to tell you services per person, then energy, and carbon dioxide at the clip. Each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to 0. Bom, vou parar por aqui, depois eu continuo sobre esse vídeo, até porque já tem 1 hora de transmissão e eu não quero me alongar. Mas, deixa eu ver aqui se ainda está travada aqui a minha imagem. Está travado aqui. Mas eu gostaria de, antes de terminar, deixa eu colocar aqui no ponto um vídeo do Neemias, do meu irmão Neemias. Tá aqui. E esse vídeo aqui é muito legal que ele fez. É um vídeo antigo que uma pessoa que é inscrita do canal dele foi e passou para mim. Vamos lá. Maçonaria. Trevas ou luz? Por todo o mundo civilizado, principalmente o mundo ocidental, há uma diversidade de limites. Vemos diversidade nos aspectos sociais, econômicos, culturais e étnicos. Mas escondido abaixo da superfície, longe dos olhos do observador casual e do meramente curioso, existe outra sociedade separada. Uma sociedade de segredos ditando seu próprio código. É o enorme mundo invisível da maçonaria. Eu sou o Mike Mendel. Pelos próximos minutos estaremos examinando crenças, ensinamentos e práticas da maçonaria. Estaremos falando com ex-maçons e analisando literatura maçônica real, para tentar adquirir uma visão objetiva desta ordem fraternal secreta. Esse estudo permite uma reflexão racional. O material examinado está em uso atual, e nosso ideal é levar à compreensão do que realmente a maçonaria é. A maçonaria se autodefine como um sistema de moralidade. A base da maçonaria, por onde todos os maçons têm que passar, é a Loja Azul. A Loja Azul inicia os 3 primeiros graus ou níveis da maçonaria. O aprendiz é o primeiro nível, o companheiro é o segundo nível e o mestre maçom é o terceiro nível. A maioria dos maçons nunca vão além do terceiro grau, porém, se alguém escolher ir além da Loja Azul, existem 2 caminhos que podem ser tomados. Um é o rito de York e outro é o rito escocês. A maioria dos maçons que decidem ir além da Loja Azul entram no rito escocês de maçonaria. O rito escocês tem 32 graus. O 32º pode conduzi-lo para o santuário, se assim ele escolher. O 33º grau que existe é altamente honorário. O autor Ian Taylor tem estudado as origens da maçonaria moderna. Para muitas pessoas, o próprio mundo da maçonaria invoca um senso de mistério, de sociedade secreta, mas de modo a descobrir o que eles realmente são, precisamos conhecer um pouco de história. Havia muitos pensadores humanistas em 1500 que viam a corrupção que havia na igreja daquela época. Eles concluíram que, para se verem livres daquela corrupção, teria que haver uma nova ordem mundial. Eles haviam lido A República de Pilatos, que em 1500 já era uma obra popular. E Pilatos era também um grande filósofo que viveu no 5º século antes de Cristo. E ele disse, se nós pudermos ter um grupo de homens sábios que fossem bem pagos para governar o povo, aí sim haveria corrupção.
Um bom pensamento, um pensamento inocente. O nosso governo é corrupto, entretanto, ainda existem pessoas muito boas hoje em dia. Esse tema estava em pauta para os pensadores humanistas de 1500. Para fazer isso, eles precisavam antes descobrir a ordem mundial já existente. Essa ordem mundial estava baseada sobre o poder do reinado de Deus pelo rei e pela igreja. Mas para sugerir isso, seria uma heresia daqueles dias e eles teriam perdido suas cabeças literalmente. Então eles tiveram que formar uma sociedade secreta. Agora, o maçom da época, esses eram do artesanato maçônico. Foram os homens que realmente construíram as catedrais daqueles dias. Eram homens hábeis e isso foi uma das primeiras formas de união dos trabalhadores. Eles queriam manter para si seus segredos e suas habilidades. Haviam boas razões para isso, e então os pensadores humanistas se infiltraram dentro das lojas de artesanato maçônico, e então eles se tornaram os maçons especulativos. Eles eram chamados especulativos pelos maçons artesanais, porque eles não saberiam diferenciar um esquadro de um compasso. Eles eram apenas os humanistas, os idealistas, os acadêmicos. Então existem dentro das lojas maçônicas dois tipos de maçons. O maçom artesanal, que é o maçom genuíno, que cortava pedra e etc, etc. E também tem o maçom especulativo, e é este o pensador humanista. Este é aquele que pretende reconstruir a nova ordem mundial. Entenderam, pessoal? Dois tipos de maçons. O maçom artesanal e o maçom especulativo. Sendo que o especulativo é aquele que quer construir a nova ordem mundial, ou impor a nova ordem mundial. E daí vem a divisão, uma outra, né? Que é a maçonaria azul, mais ligada ao rito escocês, que teve origem na Inglaterra, que é voltada para o desenvolvimento industrial, o capitalismo, etc, etc. E a maçonaria vermelha, cuja base forte é na França, que é voltada para o socialismo, para Trotsky, os ensinamentos de Trotsky, de Lenin, de Marx, e também um pouco de Gramsci, sendo que a maçonaria azul também tem muitos dos ensinamentos de Gramsci. E por esta razão nós temos essa divisão, e como eu já afirmei e volto a repetir aqui, não me cansarei de tocar nesse assunto, a intervenção no Brasil ainda não aconteceu, porque existe essa divisão. Tem a maçonaria azul, que quer sim a intervenção, que não quer que a maçonaria vermelha continue mandando no país, e a maçonaria vermelha, que está lutando por se agarrar no poder para continuar a implantação do comunismo no país, sendo que as duas trabalham para o mesmo senhor, que é Lúcifer. Então, sendo azul ou vermelha, para que o Brasil volte a ser uma nação livre, ou experimente a liberdade pela primeira vez, é necessário extirpar este câncer, como aconteceu, se não me engano, em 1818, ano em que a maçonaria foi perseguida, foi declarada ilegal. Se não me engano, qual foi? Agora me escapou o nome, não lembro agora o nome, mas em 1818 a maçonaria foi considerada uma ordem ilegal e quase que extinta. E esse é o principal câncer que está destruindo o Brasil. Bom, vou parando por aqui, já tem 1h12. Eu não queria levar muito tempo, mas antes de terminar essa transmissão, quero lembrar a vocês que amanhã, às 21 horas, estaremos comentando sobre o Código Alimentar, o Codex Alimentarius. E vocês já estão convidados, eu vou fazer o setup do Hangout, vou mandar para todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, mais de 500 pessoas aqui acompanhando. Obrigado pelo carinho, pelas orações. Lembrando que devemos orar uns pelos outros, ainda que você não conheça todos, mas devemos orar uns pelos outros,
principalmente pelos da família da fé, assim que o pessoal aí participante dos 3 grupos da família 5%, vamos orar uns pelos outros. O Fernando está disponibilizando aí o link para quem quiser entrar, tá bom? E segundo eu soube, parece que já tem a ideia de criar um 4º grupo, porque está crescendo muito, e isso é muito bom, pessoal. Quanto mais pessoas tivermos para anunciar as boas novas, melhor ainda. May Yeshua bless each one of you, que tenham todos um excelente fim de noite e uma semana abençoada, agraciada com a paz que vem do alto. E amanhã, pela manhã, a transmissão indo para o trabalho e à noite o nosso hangout, tá bom? May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.